O diagnóstico do Pedro chegou quando ele tinha 4 anos, ou seja, há 2 anos atrás. E a nossa batalha, a nossa luta começou quando ele tinha 2 anos. Então eu estava vindo de um período muito desgastante. Eu estava muito cansada, muito exausta, porque eu já tinha passado por algumas escolas e muitas experiências ruins nessas escolas, completamente sozinha, sem rede de apoio. Então foi uma fase bem difícil. O Pedro começou a apresentar comportamentos que a gente não conseguia identificar, que a gente não conseguia resolver já com os 2 anos, logo assim no comecinho da idade escolar. O Pedro, ele era uma criança muito reativa na escola, sabe? Questionava muito, demandava muita atenção, explodia, tinha as explosões emocionais, tinha uma dificuldade enorme de seguir regras, de se manter dentro do padrão das escolas tradicionais. Ou seja, com 2 anos, o Pedro já era uma criança problema nas escolas. E isso era muito difícil, porque ele é meu primeiro filho, eu era mãe de primeira viagem, e na minha cabeça, como uma criança de 2 anos já demanda tanto. Ele só tem 2 anos. Como que é possível isso? Eu não conseguia também acompanhar aquilo tudo. Então, já com as dificuldades nas escolas, já com os feedbacks das pedagogas, tem que ver, tem que investigar, a gente começou esse processo de investigação para saber o que o Pedro tinha. Eu nunca fui uma mãe que tapava os olhos, sabe? Fingia que não tinha nada. Eu sabia que tinha alguma coisa, porém eu não sabia o que era. Mas eu sabia que tinha alguma coisa, então eu não fingia que não tinha nada e tentei, da minha forma, encontrar uma resposta para aquilo. Nesse período, ele fez 2 avaliações neurológicas para poder identificar. Nenhuma das duas foram conclusivas, porém elas se aproximavam do diagnóstico de autismo. Mas dentro de mim não estava certo. Dentro de mim eu dizia: o Pedro não tem autismo. O que ele tem não é autismo. E eu fiquei naquilo e as avaliações não me ajudavam, não me levavam, não me davam norte. E nisso você vai gastando dinheiro, vai gastando tempo, você se frustra, enfim. Até que um dia eu estava assistindo os stories na rede vizinha da Marina Molina. Ela estava contando a história dos filhos dela, da família dela no geral, sobre superdotação. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu ouvi os stories e no dia ela compartilhou o link da clínica que fez a avaliação do filho dela. Na hora, eu cliquei nesse link, caí na página da clínica e comecei ali a consumir todo o conteúdo. E consumindo conteúdo, pouco tempo depois eu falei assim: o Pedro tem superdotação, porque batia muito. Então eu entrei em contato com a clínica, tentei agendar a avaliação para ele, só que é uma clínica famosa, não tinha vaga, eu tive que aguardar uns meses para conseguir uma vaga para ele. A clínica ela é em Niterói, eu sou do Rio, tem uma distância aí de aproximadamente 50 quilômetros entre a minha casa e essa clínica. E a gente foi para essas avaliações, ela dura aproximadamente 2 meses ou um pouco mais. E eu saía toda semana da minha casa, atravessava o Rio de Janeiro inteiro, ia para a avaliação. Isso por 2 meses consecutivos. Era desgastante, cansativo, porque tem casa, tem trabalho, tem outras coisas. Era um dia praticamente só para isso. Enfim, até que passou esse período das avaliações e chegamos no dia do abençoado resultado do laudo. Nesse dia do laudo eu me emociono porque foi uma fase muito difícil, sabe? Foi uma conversa, eu fui sozinha com o Pedro, porque não tinha com quem deixar. Fui com o Pedro e foi uma conversa que eu ouvi coisas boas e isso foi reconfortante, porque eu conseguia encaixar o Pedro em tudo que ela falava. Foi uma conversa que eu também ouvi coisas ruins, ouvi coisas que me deixaram preocupadas, com medo realmente. Mas ao mesmo tempo foi um alívio. Foi um alívio porque tirou um peso das minhas costas, sabe? E aí, saindo dessa conversa, e engraçado, né? Esse resultado veio no dia 7 de março. No dia 8, a gente comemora o Dia das Mulheres. Então, assim, eu tava muito feliz, eu tava muito orgulhosa,
porque eu fui incansável, sabe, na busca do diagnóstico do Pedro. Foi um período muito difícil. A gente saiu da consulta e a gente foi comemorar, tomando uma casquinha no McDonald's que tem perto. É uma felicidadezinha que você compartilha com quem tá ali no sofrimento com você, sabe? Indescritível, porque ele tem pai, tem as pessoas que estão ao redor, mas quem tá ao redor não sabe o que você tá passando por isso. O que é o seu filho ser um problema, o que é o pai reclamando, o que é uma mãe reclamando, o diretor da escola sugerir que você tire seu filho da escola, porque, né? E aí você não sabe mais o que fazer, não é falta de educação, a sua casa não é um ambiente agressivo, você ensina limites para o seu filho, só que ao mesmo tempo nem tudo depende de você, porque se dependesse de você, você saberia como resolver. Então foi bem aliviador receber esse diagnóstico. Porém, eu sabia que receber o diagnóstico não ia resolver todos os problemas, mas com o diagnóstico em mãos, eu tinha um nome para o que o Pedro tinha. As pessoas teriam que ter respeito por ele e, quem sabe, talvez empatia pela condição, né? Eu não estava esperando que a salvação da lavoura seria o diagnóstico, mas o diagnóstico com certeza daria instrumento para a gente seguir a partir dali. E foi isso que aconteceu. Com o diagnóstico, eu fui conhecer um pouco mais do Pedro, o que ajudava, o que causava as irritabilidades, o que fazia ele desregular, o que ele precisava de estímulo. Então, o diagnóstico, ele até hoje é uma bússola, porque 2 anos depois, a gente está bem melhor, a gente tem muito mais consciência do comportamento dele, mas às vezes a gente ainda se trai. Quando eu me traio, eu vou lá no laudo dele, é um laudo ótimo, maravilhoso, com 20 páginas, completo. Eu vou lá, me recorro para poder me lembrar do que ele precisa de mim. Então, essa é uma jornada que já tem 2 anos, já começou há algum tempo. Eu já aprendi muito, mas todo dia eu aprendo. E essa maternidade, ela me ensinou que eu tenho que aprender muito para poder aplicar e ajudar o Pedro no comportamento dele. Porque o ambiente, a minha forma de educar interfere completamente no comportamento dele. Eu não fui criada com uma educação que instruía de uma forma boa, sabe? Uma educação respeitosa, com limite, com nada disso. Eu sempre tive em mente que a educação do meu filho seria o oposto da minha. Uma educação com limites, uma educação com acolhimento, mas porém com autoridade, com limite, com regras. E o Pedro veio para poder me desmontar inteira e me remontar. Porque embora a gente tenha essa consciência de que a gente quer melhorar, né, se melhorar para poder fazer uma educação melhor e criar um ser humano melhor a partir disso, a gente também tem as nossas questões, né? As nossas dificuldades. E eu tinha algumas dificuldades e eu tive que curar a mim para poder conseguir trazer mais equilíbrio para ele. Então, se você está passando por isso, se você já passou por essa situação, fica aqui no canal, se inscreve, porque eu quero compartilhar minha experiência com outras mães que também estão vivendo essa maternidade neurodiversa.